Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Fica também o convite para se inscreverem no canal O Anfitrião do Além para mais histórias incríveis. Acompanhe mais uma história assustadora dessa fera que assombra as luas cheias, com a narração do mestre Cícero Augusto. Relato: o lobisomem na pescaria em Rosália. Cícero e anfitrião, eu me chamo Eduardo, sou de Oriente, no estado de São Paulo. E o que eu vou contar aconteceu comigo. Eu moro no interior, numa cidade de mais ou menos 6.000 habitantes, bem no interior mesmo. Eu e o meu primo gostamos muito de pescar, e foi em uma das nossas pescarias que fazíamos numa cidade vizinha nossa, chamada de Rosália, que é uma zona mais rural do que onde eu moro, que tivemos a nossa experiência com algo que eu acredito ser sobrenatural. No dia, nós saímos da nossa cidade um pouco tarde. Tivemos alguns contratempos que atrasou a nossa pescaria, mas não nos impediu de seguirmos com os planos. Chamamos um amigo que não é lá muito de pescaria, como eu e meu primo, mas gostava de acompanhar para se divertir conosco. Ao chegarmos no rio, onde costumamos pescar, tivemos que esperar um senhor que mora perto, é o proprietário de uma das terras bem ao lado do rio, para poder pescar lá. O local tinha que pedir autorização para deixar o carro no terreno dele. Depois de uma breve espera, ele nos recebeu muito bem. Conversamos um pouco e descemos para o rio. Cícero, aquele rio é muito bonito. A paisagem de dia é reconfortante. Então começamos a pescaria. Limpamos os nossos pesqueiros, armamos as nossas varas de pesca. Estava tudo certo. Era para ser uma pescaria muito boa. Estávamos pegando muitos peixes. E o clima estava ótimo. E vimos que o tempo passou rápido. Nem imaginávamos o que nos aconteceria ao cair da noite. A lua chegou grande e brilhante no céu. E o clima começou a mudar. A noite foi esfriando de repente. E os barulhos em volta ao rio foram ficando diferentes também naquele lugar bonito que encontramos durante o dia. Incrível como o cenário de paz e harmonia deu lugar a um cenário de terror. Olhamos a hora e vimos que já eram 8:30 da noite. E aí tudo ficou em silêncio, um silêncio estranho, como se tudo em volta se recolhesse ou se escondesse. Até os peixes pararam de morder as iscas. Foi então que do nada começou a soprar um vento muito forte. Mesmo com essa estranheza no ar, continuamos a nossa pescaria, pois não era tão tarde. Mas o nosso amigo chamou para irmos embora. Porém, não demos ouvidos a ele. Falamos que só sairíamos dali com a cesta cheia de peixes. Foi então que a ventania parou e, estranhamente, voltamos a fisgar peixes. E aí o nosso amigo veio até nós e perguntou se poderia ir até o carro para comer alguma coisa e descansar um pouco. Ele parecia meio preocupado. Disse que aquele lugar estava lhe dando arrepios. Demos risada dele e ele saiu em direção ao carro. Cícero, não demorou muito. Começamos a ouvir barulhos e latido de cachorro, bem perto de onde estávamos. Entre os latidos dava para ouvir alguns dos cachorros chorando. Parecia estar com medo de alguma coisa. Foi então que começou a pairar no ar um fedor terrível, um cheiro forte de podre. Parecia o cheiro de carniça de algum animal morto. Misturado ao cheiro de carniça, veio do nada um cheiro de cachorro molhado. Foi aí que começamos a olhar em volta, já sem entender o que estava acontecendo. Logo em seguida ouvimos barulhos na mata em volta, como se fossem passos de um cavalo ou de um animal pesado.
Isso começou a nos incomodar. Meu primo virou para mim e perguntou se não poderia ser o nosso amigo querendo pregar uma peça para nos assustar. E eu falei que não deveria ser ele, pois ele era medroso. Então nos levantamos e começamos a clarear com as lanternas a mata em volta e perguntar se havia alguém ali querendo nos assustar. Mas seja o que for que estava escondido nos arbustos, não respondia. E o barulho ficou muito alto, mais próximo ainda de onde estávamos. Eu me abaixei e peguei um facão e disse que se a pessoa não aparecesse ou se identificasse, que eu estava armado, que iria machucá-lo. Nisso começamos a recolher as nossas coisas rapidamente, sempre atentos ao redor. E quando íamos saindo, surgiu algo que jamais vamos esquecer na nossa frente. Cícero, aquilo era um enorme cão negro que saltou para fora dos arbustos em meio ao matagal. A criatura ficou nos encarando com o olhar de que sabia o que estava fazendo. Aquilo certamente não parecia com nada que já havíamos visto antes. Me lembro claramente do tom dos seus olhos, que eram avermelhados, brilhavam com a luz da lua, e as orelhas eram enormes, lembrando um pouco um porco. Sem dúvida, era uma criatura muito sinistra. O meu primo, assustado, olhou para mim e perguntou o que deveríamos fazer, se corríamos ou se afastaríamos o bicho. Ele ficou muito nervoso e começou a gritar. Eu disse para ele se acalmar. Nós não sabíamos o que era aquela coisa. E eu falei para vermos a reação da criatura. Foi nessa mesma hora que a fera se ergueu sobre as duas pernas, ficando em pé. Pudemos então perceber o quanto era grande aquela coisa. Cícero, foi naquele momento que entendemos que estávamos frente a frente a um lobisomem. Isso mesmo, aquilo era um lobisomem, só podia ser. Nos segundos seguintes, a besta voltou a ficar em quatro patas e partiu correndo na nossa direção. E aí decidimos que aquela era a hora de correr. Largamos tudo para trás e corremos. Só que aquela coisa era muito ágil e rápida. Ela nos cercava por todos os lados. Cícero, eu achei que nós não sairíamos dali vivos. Foi aí que o senhor que morava ali perto, aquele que deixamos o carro lá na propriedade dele, apareceu junto com o nosso amigo. Ele carregava uma arma. Ele apontou na direção da fera e deu 2 tiros. A besta parou a alguns metros da gente. Deu um uivo forte e começou a se esquivar, como se soubesse o que estava acontecendo. Ele foi voltando para trás, foi sumindo na escuridão. Mesmo entre as folhagens escuras, a gente via aqueles olhos brilhantes, que nos olhava de longe. E aí o velho apontou novamente em direção aos arbustos e deu mais alguns tiros. E saímos daquele lugar infernal. No caminho de volta, o senhor nos contou que aquela criatura já vinha dando prejuízo para ele há algum tempo e que infelizmente não sabia como resolver a situação. Mesmo com os tiros, aquela coisa sempre voltava. Depois dessa noite, não voltamos mais a esse lugar e evitamos falar sobre esse assunto. Cícero, eu sei que o mal existe e escondido nele há coisas inacreditáveis, como essa que eu contei aqui. Tendo isso em mente, não temos como negar que existem muitas coisas nesse mundo que são além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do grande lançamento do livro dos Relatos da Fera. O livro vem em formato pocketbook com 193 páginas em formato brochura. Nos vemos em breve aí na sua casa. Gostaram desse relato da fera narrado por Cícero Augusto? Não esqueçam, cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais. Assim, mais pessoas vão conhecer o canal e o canal vai crescer cada vez mais com a sua ajuda. E também comentem, é importante que vocês deixem os comentários, assim o YouTube vai mandar mais ainda as notificações para vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo, até mais.
Quer ter seu relato contado no canal? Envie para nós no link que está aí na tela e na descrição do vídeo.